E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aí à nossa aula anterior, que foi sobre os processos de socialização, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre quais são, né, esses grupos ou essas instituições, ou quem são essas pessoas, né, que influenciam nesses processos de socialização, ou seja, a partir de quem e de onde que a gente aprende as regras da sociedade, né, que a gente é inserido na sociedade. Porque isso não acontece, como a gente viu, no nada, né? Existem lugares e existem tempos e existem sequências nas quais a gente vai sendo inserido e a gente vai internalizando as regras da sociedade, né? Então, na sociologia, o nome que se dá a esses responsáveis pela implementação da socialização é agentes de socialização. Por que agentes, né? Agentes são aqueles que agem, que tomam parte em alguma ação, né? Então, se a gente for pensar num exemplo de um agente de socialização, a gente pode pensar na forma como os meios de comunicação, por exemplo, eles causam um certo impacto na formação dos indivíduos desde a mais tenra infância, né? Imaginem vocês lá que vendo um brinquedo super legal, uma propaganda na TV, né? Todos seus amiguinhos têm e você também quer ter. Então, quando você vai no mercado com a sua mãe ou numa loja, no shopping, você vê esse brinquedo e você fica, não, mãe, mas eu preciso desse brinquedo, eu quero esse brinquedo. E todo esse impacto, né, toda essa forma de enxergar o mundo, digamos assim, ela veio dessas propagandas que a gente vê quando é criança, né? Na verdade, no Brasil, as propagandas que têm o intuito de atingir crianças são proibidas. Então, vejam bem como é que os meios de comunicação, a mídia, né, as redes sociais, elas são super importantes na formação, na nossa formação, tanto enquanto indivíduos, né, subjetivamente falando, quanto membros da sociedade mais geral, né? Então, tem outras formas, tem outros responsáveis por nos inserir na sociedade. E os principais para nós, a sociologia, é a família, né, a escola e a religião. Mas antes de a gente falar um pouco sobre cada uma dessas, como elas se ligam com a ideia de socialização, vamos entender o que são essas instituições sociais, tá? Na próxima aula a gente vai ver o que são os grupos sociais e tentar entender qual é a diferença entre os dois. Mas hoje vamos ficar aí com as instituições primeiro. Tá? Então, gente, a instituição, né, nada mais é do que um conjunto, digamos assim, estável de certos padrões culturais, né, que são estabelecidos numa coletividade e que são relativamente estáveis, ou seja, tem uma duração no tempo. Então, para ser uma instituição, ela tem que ter um lastro, tem que ter uma historicidade, ou seja, tem que vir da forma como a gente viveu no passado. Então, a forma como a gente viveu no passado, ela continua imprimindo padrões para a forma que a gente vive agora e para a forma que a gente vai viver no futuro. Tá? E sempre se trata de um estabelecimento em conjunto. Tá? É sempre conjunto, sempre coletivo, sempre na interação entre indivíduos diferentes. Ou seja, a instituição social, ela não se forma sozinha, tá? Ela não se forma sem a presença dos indivíduos que participam da sociedade. Então, exatamente por se formar dessa interação entre os indivíduos, é que ela serve como um modelo mesmo para a construção, né, da personalidade das pessoas e para guiar as ações dos indivíduos. Então, pensem no modelo como algo que a gente copia, digamos assim, né? Você pensar num modelo de diploma. O diploma ele é parecido para todos os alunos da rede pública aqui do Distrito Federal, exatamente porque existe um modelo de diploma.
as pessoas não fariam diplomas diferentes para cada um dos 500 mil estudantes da rede. Então, veja, um modelo é algo que se repete, algo que tem história, algo que é estável. Tá? Então, essas instituições sociais determinam, né, essas diferentes formas, maneiras com que a gente é moldado dentro da sociedade e no decorrer aí da nossa socialização. Tá? Mas, vamos pontuar uma coisa importante aí. Uma instituição não significa necessariamente que existe uma estrutura material ao redor dela, tá? Nenhuma organização formal, digamos assim. Ou seja, uma instituição não significa que existe um lugar físico onde ela se materializa. Uma instituição pode ser também uma ideia, tá? Um plano de ação ou regras e normas, que está muito mais no plano abstrato do que no plano registrado, digamos assim. Tá? Mas pode ser que uma instituição social também esteja materializada num lugar, num espaço, como, por exemplo, a instituição da escola. A escola ela está dentro de um sistema de ensino que é organizado formalmente, né? Existem leis que amparam a educação no Brasil. Você tem um espaço físico, que é a própria salas de aula, né? Você tem um corpo profissional, que são os professores, você tem uma direção, tem um conjunto de regras. Então, pode ser que uma instituição também tenha um espaço físico, mas não necessariamente. E a gente vai entender isso quando a gente for pensar sobre instituições como o casamento, ou como a própria família. Tá? Então, só para a gente sintetizar aí a ideia, essas instituições elas dão, de certa forma, os valores e modelos de conduta para as pessoas que são socialmente reconhecidos. Tá? Esses modelos não são simplesmente impostos para as pessoas. Nós reconhecemos esses modelos como legítimos. Tá? Então, uma primeira característica aí das instituições sociais, elas são reconhecidas, são legítimas e aceitas por nós. Segunda característica, as instituições elas têm um caráter normativo. Tá? O que significa isso? Significa que as instituições apresentam regras que a gente tem que seguir. E conforme nós não seguirmos essas regras, haverão punições para elas. É exatamente por isso que é um caráter normativo, de norma, de algo que deve ser seguido. Tá? Então, vamos pensar no exemplo aí das mídias, das redes sociais. Vamos pensar no Instagram. O Instagram não é necessariamente uma instituição social, mas a ideia de rede social né? A ideia de aplicativos ou programas nos quais a gente pode interagir uns com os outros ou interagir com a visão de vida que as pessoas têm. Né? Então, a gente pode entender que o trabalho de um influenciador digital, por exemplo, é um trabalho legítimo. Né? E é um trabalho legítimo que tem como objetivo influenciar pessoas. Tá? Então, a partir do momento que a gente entende essas duas coisas, que a gente aceita essa influência, a gente está reconhecendo socialmente que essa atividade é legítima. Tá? Então, primeira característica aí, né, da instituição que eu falei para vocês, socialmente reconhecido, e a segunda característica é que tem um caráter normativo. Tá? Existe uma conduta a ser seguida, né, quando você é um influenciador digital, digamos assim. E também quando você é um influenciador, você dita coisas para os outros seguirem. Né? Mas aí vocês me perguntam, para que isso? Para que serve uma instituição social? Elas servem e são também resultado exatamente de todo aquele papo que a gente estava tendo na aula número 2, né, sobre como que a sociedade, como que a realidade, essa que a gente vive aqui agora, que a gente interage com os outros, ela é construída pela sociedade. Né? Então, vocês lembram lá que os seres humanos, né, eles produzem o seu ambiente humano em conjunto. Né? Então, a formação cultural, psicológica e a constituição biológica do ser humano, elas
caminham juntas, né, para constituir isso que a gente entende como nós. Tá? Então, essa humanidade não se desenvolve se a pessoa estiver isolada. Né? Por quê? Porque sem a atividade em interação, a humanidade não consegue se produzir enquanto humanidade e também não consegue produzir um ambiente humano que é a sociedade. Tá? Então, numa ordem social, qualquer uma que vocês pensarem aí, ela precede qualquer desenvolvimento individual, porque a gente não consegue se desenvolver individualmente se não tiver um modelo para a gente seguir. Tá? É uma limitação biológica, como diria Peter Berg, um sociólogo muito famoso. Então, para ele, a ordem social é essa abertura para o mundo, digamos assim. É como a gente se joga na humanidade para aprender a ser o que nós somos e o que podemos ser. Tá? E essa humanidade, essa abertura para o mundo, ela é constituída exatamente nesse processo de exteriorizar os nossos sentimentos, de exteriorizar as nossas ações, exteriorizar os nossos modelos, ou seja, tornar nossas ações um com os outros modelos de ações para todo mundo. Tá? Isso significa exteriorizar, botar para fora de si, né? O que obriga o indivíduo, a sociedade, a fornecer um ambiente estável para que ele possa viver, para que ele possa conviver um com os outros. Então, vocês lembram lá do esqueminha da construção social da realidade? A gente tem um processo de exteriorização, que é exatamente esse, em que você começa a formar instituições sociais. Tá? Objetivação, que é exatamente a ideia de tornar um modelo, ou seja, algo que é coletivo e que serve para todo mundo, tá? Está fora dos indivíduos, essas normas, não pertencem a uma pessoa só, pertencem a todos. E em terceiro lugar, vem a continuidade do processo, que é internalizar essas regras, internalizar essas normas, internalizar esses valores, internalizar essa forma de ser dentro da sociedade, que é exatamente a ideia de socialização. Tá? Então, é nesse sentido que entra aí as instituições sociais, né? Esses padrões de normas, de regras que duram independente da nossa vontade, né? Que são regras que são reconhecidas, são aceitas, são sancionadas pela sociedade, né? Regras que têm grande valor social, digamos assim. Essas instituições, elas nascem então desse processo de exteriorização, né, das nossas interações e ações, e a partir também de um processo de objetivação dessas regras, ou seja, o coletivo, a sociedade põe para fora de si e institucionaliza essas regras. Estão vendo que a palavra já conta tudo aí o que ela é, né? Quando vocês pensam numa instituição, pensando na palavra mesmo, instituição, vocês pensam numa instituição educativa, uma instituição hospitalar, algo que está instituído, algo que está posto, algo que as pessoas não questionam, não refletem sobre a origem ou sobre a forma como ela funciona. Você só segue a regra. Tá? Então, é uma questão de regularidade. Tá? São sentimentos e ações que são regulares, são padronizadas e que são passadas para frente exatamente através da socialização. Então, vamos falar aí de 3 instituições que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento enquanto seres sociais. Em primeiro lugar, que tem tudo a ver lá com a socialização primária que a gente viu na aula passada, que é a família. Né? Família nada mais é do que um agrupamento de pessoas que tem, né, laços de parentesco. Né? Esses laços de parentesco não necessariamente significam um laço sanguíneo, tá? A gente pode estar falando de um parentesco por casamento ou uma relação de parentesco que venha através da adoção e outras formas de constituição das famílias contemporâneas. Tá? Então, como é que a socialização acontece dentro da família? Em primeiro lugar, você é inserido dentro da sociedade sem nenhum aparato para lidar com ela.
Então, dentro da família, no momento em que você está sendo ensinado a caminhar, no momento que você está sendo ensinado a comer, no momento que você está sendo ensinado a falar, né, a chamar mamãe de mamãe e papai de papai, a chamar o tio, a tia, a nomear os bichinhos e as cores, né, a nomear os seus parentes, esse é o primeiro passo da socialização, né, que a linguagem é uma das partes mais importantes que nos insere na sociedade, porque sem ela a gente não consegue se comunicar com os outros e nem entender os significados que as coisas têm. Né? E se a gente não entende o significado, a gente não consegue dotar as coisas de significado. Então, é extremamente difícil que você consiga entender a cultura de algum lugar sem falar a língua que é falada nesse lugar. Você pode entender a distância, né? Na experiência de segunda ordem, mas a convivência, a forma de pensar, geralmente é mediada pela linguagem, tá? Então, a função da família aí dentro da sociedade podem ser várias, né? Você tem uma função educacional, que é essa de inserção nos valores mais básicos do mundo. Existe uma função econômica também, né? De manter, proporcionar a sobrevivência física, fisiológica, biológica dos indivíduos, né, que estão entrando na sociedade, dos bebês, das crianças. E a família também tem uma função de reprodução, né? A ideia de que dentro da família, nos moldes como elas acontecem no Brasil, por exemplo, a função é que você tenha filhos para poder exatamente dar continuidade à sociedade. Então, se a gente for pensar a família aí, em termos de uma sociologia durkheimiana, digamos assim, a gente vai pensar que a família é uma unidade fundamental, tá, para organizar a sociedade, porque está exatamente nela essas funções de transmissão para as crianças das regras que são básicas para a gente viver em sociedade. E também, de certa forma, proporcionar uma estabilidade, né, emocional para os seus membros. Porque se você está lá em meio ao afeto, em meio ao cuidado, existe um processo de estabilidade aí de tudo aquilo que é necessário para que a ordem social se mantenha. Né? Então, se a gente for pensar numa história da família, como ela é formada atualmente, a gente vai ver que nem sempre família teve o mesmo significado que tem hoje. Eu sempre falo isso para vocês, que a sociedade ela muda, né? A sociedade ela não é imóvel. Então, se a gente comparar a ideia de família de hoje, 2020, para o ano de 1980, 30 anos atrás, a gente vai encontrar, 40 anos atrás, desculpa, a gente vai encontrar muitas diferenças, algumas semelhanças também, obviamente, mas muitas diferenças. Então, a família como a gente conhece, ela tem raízes do período feudal, né? O período feudal que veio com a colonização aqui para a América do Sul também, e cuja influência predominante foi a Igreja Católica, né? Atualmente, os credos evangélicos passaram dos 50% de habitantes aqui do Brasil, mas até pouco tempo atrás a religião católica era a principal religião brasileira. Então, se a gente pensar na família como ela é hoje, a gente precisa ligar isso a uma ideia da Igreja Católica, tá? A uma ideia cristã, ao período feudal também, e com certeza a ascensão da burguesia lá depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, a família é um modelo burguês, digamos assim, porque foi formado num período histórico em que as classes sociais estavam mudando. Né? Então, quase toda a sociedade ocidental, né, ela é formada nesse modelo liberal, digamos, de família. Mas não podemos esquecer que existem outras formas de se viver também que não a ocidental, aqui mesmo no Brasil. Tá? Então, não é total essa afirmação que eu estou fazendo. Só para vocês terem uma ideia mesmo. Aí, em segundo lugar, instituição social importantíssima para nós, como eu já adiantei, é a religião. Né? Porque dentro do pensamento sagrado, né, você tem uma tentativa de explicação sobre o significado do mundo, da vida, do pós,
morte e de tudo aquilo que está no meio das coisas, né? Então, a instituição religiosa ela tem a função de fortalecer esses laços sociais entre as pessoas e contribuir para que exista um padrão de comportamento aceitável entre as pessoas. Um exemplo enorme disso são os 7 pecados, né? São condenações, são normas que a maioria de nós seguimos. Não matar. Essa é uma norma que, além de ser religiosa, ela também é uma norma legal. Ela está no nosso Código Penal, por exemplo. Então, nessa busca pelo entendimento do mundo, a sociedade acaba se organizando em certos locais, como na própria igreja, ou no próprio templo. E esses templos, na verdade, igrejas, eles, na verdade, como é que eu posso dizer? Eles juntam, né, rituais e dogmas que fazem sentido para aquele grupo de pessoas. Então, por isso uma instituição, né, porque dão padrões muito bem formados para nossas condutas. E por fim, a gente tem a escola, que é uma instituição social importantíssima para a nossa inserção numa socialização secundária, digamos assim, né? Que é onde a gente aprende como que o mundo se organiza em termos de disciplina. Né? Na escola a gente aprende formalmente a ler e a escrever, na escola a gente aprende formalmente também como que a gente pode se comportar, né? Quais são as regras que estão postas aí pra gente. Então, a função da escola é, né, dar para as novas gerações esses valores morais, disciplinares, que são importantíssimos para a gente reproduzir e continuar a sociedade tal como ela está organizada nesse momento. Né? Então, observem como a escola é um lugar extremamente padronizado. Né? Até o uniforme de vocês é igual, exatamente para uniformizar, tornar vocês todos iguais. Então, pensem na escola também nesse sentido e como que a escola também pode reproduzir certos espaços de desigualdade também. Vou deixar um exercício sobre isso mais para frente, para a gente pensar juntos sobre isso. Tá? Então, nesse processo aí de aprendizado e de interação com as coisas que cercam a nossa vida, né, surgem características diferentes, né, que condicionam o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos desejos individuais e que, ao mesmo tempo, estabelecem vínculos entre quem nós somos e os grupos que a gente faz parte. Tá? Então, o processo de socialização ele é fundamental para a gente definir a nossa identidade social, né, que são aquelas características que a gente escolhe, que a gente rejeita e que é o grupo com certos valores com os quais a gente tem mais afinidade. Tá? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Lembre-se que eu vou deixar a atividade amanhã, tá? Junto com uma nova aula, e ela é para ser entregue na quinta-feira só. Tá? Então vocês vão ter um tempinho maior aí para fazer. É um pouquinho mais longa, mas nada muito exagerado também. Então, qualquer dúvida aí vocês podem deixar na caixa de comentários ou nos comentários particulares, que eu vou estar disponível aqui até às 10 horas para a gente conversar e tirar as dúvidas, beleza? Uma boa noite para vocês.